Boa noite a todos. Boa noite. Casa cheia, gostoso. Então é sempre com alegria, né, que a gente se encontra aqui. A oportunidade de falar do Pai, falar de Jesus, né, que tanto nos faz bem. Tanta alegria, como o Galácio falou, nos traz, né? Esse sentimento de amor que essa casa gera, de equilíbrio, não só para nós encarnados, mas para muitos desencarnados que aqui se abastecem, né? Então é um privilégio a gente, cada vez que a gente tem essa oportunidade de se encontrar aqui presente, em plena saúde física, sem dor, né? Caminhando com as nossas próprias pernas, lembrar de agradecer sempre a esse privilégio que a gente está tendo nesse momento das nossas vidas. Então, o tema da palestra é benefícios que o Espiritismo traz. Esses benefícios são imensos, porque ajudam a gente a suportar a dor. Quando a gente vê a dor no semelhante da gente, passando por imensas dificuldades. Então, isso é motivo de alegria. Os conhecimentos e os benefícios que o Espiritismo nos proporciona, onde a gente arruma as forças necessárias para caminhar em direção ao Pai, suportando as dores, aceitando-as. E bonito de ver é quando a gente vê o efeito na pessoa que está passando por dificuldade, tendo as forças necessárias para caminhar, aceitando e suportando a vontade do Pai, seja ela qual for. Então aí a gente vê os benefícios do Espiritismo na prática. E se hoje a gente não precisa de uma maneira tão significativa, a gente pode ser que venha a precisar no dia de amanhã. E eu acho que a gente precisa se preparar, porque a gente nunca sabe a vontade do Pai e as coisas que a gente precisa passar na nossa vida. E o Espiritismo dá essa força para a gente. Graças a Deus, essa casa tem me feito suportar várias dores na minha vida. E isso é motivo de alegria, porque muitos aí estão nessas mesmas condições, muitas vezes desesperadoras, e não têm o entendimento e o conhecimento que essa casa proporciona. Então é um privilégio para aqueles que aqui adentram, muitas vezes com muito receio, fazendo uma visão às vezes distorcida, por isso que muitos deixam de serem beneficiados por tantos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, a força que ela nos dá para que a gente aceite as dificuldades que a vida nos apresenta. Então eu agradeço de coração essa casa que tem me acolhido, e do jeito que ela tem me acolhido, eu espero que vocês todos encontrem esse acolhimento aqui nessa casa. O acolhimento e os entendimentos que a doutrina nos proporciona.
mas muitas vezes é bom nós nos aprofundarmos nela de uma maneira mais intensa, para que as nossas raízes estejam mais firmes nas horas das tempestades, que a gente nunca sabe a hora que vem. Então, que a gente possa aproveitar os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Na segunda metade do século XXI, a tecnologia, a intelectualidade do homem, né, deu um despertar para a ciência de um volume muito grande. O homem foi descobrindo todas as faculdades, né, a física, a química, e se desenvolvendo pela intelectualidade, descobrindo as leis que regem a astronomia, tudo. E isso foi uma grande evolução para a humanidade. E os espíritos que dirigem essa evolução planetária estavam atentos para essa modificação que iria vir, né? Então, sob a direção do nosso governador, que é Jesus, ele veio nos auxiliar. E a religiosidade humana não era mais capaz de dialogar com a ciência, num diálogo franco, maduro, porque a ciência e a intelectualidade deram um salto de evolução. E a ciência e a religiosidade não conseguia acompanhar a tecnologia que a ciência proporcionava. E diante das nuvens de sofrimento e provação que a Terra ia passar nessa transição planetária que a gente vive hoje. Então, diante de todos esses desafios, né, o homem não seria capaz de suportar os desafios da transição planetária com essa religiosidade que havia na época. As limitações da religiosidade. Então, era um culto exterior que pregava em monumentos de pedras suntuosos, e muitas vezes as famílias inteiras compareciam, ouviam aquelas coisas já meia ultrapassadas e achavam que só essa presença era suficiente. Então esse entendimento era pouco pelas coisas que vinham, pelo desenvolvimento que a ciência vinha trazendo para a humanidade. Então era mais um culto exterior que acontecia. E daí uma concepção de céu e inferno, onde um céu era uma coisa onde se vivia tocando harpa, uma musiquinha suave, e não tinha muito o que fazer, né? Não tinha uma perspectiva de evolução, de crescimento. Um céu um pouco monótono, né? Porque não apresentava propostas de evolução. E o inferno, onde um diabo era culpado de todo o mal. Então todo o mal que acontecia jogava a culpa no coitado do diabo. Saudosos tempos que o Haroldo fala, né? Que podia se jogar todo o mal no diabo. Então era uma concepção limitada, né? Com essa de céu e inferno que as igrejas, que o homem vivia nessa época.
Então, com essas limitações de céu, inferno, essas dificuldades que apresentavam na religiosidade humana, o ser humano entra na Primeira Guerra Mundial, onde um morticínio, coisas horríveis acontecem. Mais um pouco, a Segunda Guerra Mundial, onde usa toda a ciência com bombas, com armas químicas, destruição e um genocídio, uma mortandade em massa. Como que um homem ia poder enfrentar tudo isso? Então o ser humano não consegue lidar com todas essas coisas, com essa religiosidade precária que o homem tinha. Então é muita dificuldade com as desigualdades, com todo esse sofrimento, com essa opressão dos mais fortes, com esse domínio. Então a religiosidade não tinha como conseguir vencer todas essas dificuldades. O ser humano não consegue lidar com tudo isso. Pensando nesse cenário, surge então, em 1857, o Consolador prometido, que Jesus havia prometido quando ele estava encarnado. Ele falou: eu irei, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o outro Consolador. Então, naquela época a gente não tinha condição de entender muita coisa, mas ele prometeu para a gente que ele enviaria o outro Consolador. Como de fato, em 1857, ele manda esse Consolador para a gente. E daí essas revelações espirituais atestam o amor de Deus pelas suas criaturas. Voltando um pouco nessa concepção de céu e inferno, Deus era representado como um ser humano, que está lá na pintura da Capela Sistina, que é aquele homem de barba, né? Com os sentimentos do homem, um Deus que pune, um Deus que castiga. Então, era essas concepções que a gente tinha de Deus, que nos era muito limitada. E daí vem todos esses problemas. E as revelações espirituais atestam o amor de Deus pelas suas criaturas. Então, esse é o maior patrimônio que a humanidade pode ter. Essa nova visão de um Deus que ama os seus filhos, e não mais esse Deus que castiga, que pune, que mandava para o inferno, aonde muitas vezes a pessoa fazia erros em 50, 60 anos, e daí ia lá para o inferno para a eternidade. Como é que pode uma justiça dessa de um pai, que pune o filho com uma pena muito maior do que o crime que ele fez? Não pode ser um pai justo. Então, a gente temia Deus. Era essa visão que a humanidade tinha com o céu e o inferno. Esse medo. A tia Ana Raquel sabe muito bem o medo que ela tinha de criança. O medo de morrer, de ir para o inferno. Ela conta. Então você vê a pressão da igreja até há pouco tempo. Uma pessoa que cresceu traumatizada. Então você vê como é que faz essa coisa distorcida, traz problemas seríssimos.
Então todo mundo vivia sob um domínio de medo. E estava na mão de quem? A decisão. Ouvia a confissão, tantos pais nossos, a hóstia está liberado. E aí? Isso é domínio, é opressão. Então a gente não é querer falar mal das outras religiões, mas a gente tem que ter uma consciência de um problema que todos nós carregamos no fundo, porque todos nós tivemos essa concepção de Deus, um Deus punitivo, e isso traz problemas para a gente. E o Espiritismo mostra um outro Deus, uma outra visão, um Pai amoroso. As revelações espirituais atestam o amor de Deus pelas suas criaturas. É uma pedagogia divina que prevê as necessidades dos espíritos em evolução. Então ele manda o livro dos espíritos, que é para suprir as nossas necessidades em conhecimento, de acordo com a tecnologia, com a evolução intelectual que os indivíduos vinham adquirindo, e que a evolução da religiosidade, da espiritualidade do homem não estava acompanhando. E Jesus tinha prometido: eu vos enviarei o outro Consolador. E eu tenho a certeza que é o Espiritismo. Conjunto de conhecimentos apontando para a imortalidade da alma, que a gente é eterno. Esse é o maior patrimônio que ainda a gente não consegue dimensionar, que é um ser imortal. Por isso que a gente se fixa tanto aqui nas coisas materiais, porque a gente não consegue visualizar o nosso futuro. E o Espiritismo traz essa visão do futuro. E é para isso que a gente precisa acordar, como seres imortais que somos. O que nós podemos levar para o outro lado? Enquanto que muitas vezes ficamos fechados só na parte material, só gastando tempo para adquirir coisas materiais. Jesus nos alerta: nem só de pão vive o homem. Então é imprescindível que a gente tenha essa visão do futuro nosso, para que a gente acorde como espíritos imortais que somos. Esse patrimônio que o Pai deu para todo mundo, a eternidade que a nossa cabeça não tem condição ainda de dimensionar. Mas é preciso que aos poucos a gente acorde a nossa consciência para essa realidade. Um novo continente a ser explorado, o mundo dos espíritos. Ainda pensei, é como Cabral chegou em 1500 aqui, um país todo, um continente todo a ser explorado. Olha, depois de 500 anos, o que será do Espiritismo? Fez 166 anos. E quando ele tiver a idade há 500 anos depois, os benefícios que ele irá ter causado, por a gente estar se abrindo por esse novo continente que ele apresenta. É uma nova visão que a gente precisa se abrir para ela, procurar conhecer como foi o desbravamento do Brasil. Tiveram homens de coragem que penetraram dentro desse, e a gente tem na doutrina espírita aqueles que se esforçaram e trouxeram os conhecimentos necessários, que são os desbravadores, que estão aí cheios de leitura importantíssima. Quanta dedicação
fez um Chico Xavier em psicografar 400 e poucos livros, tendo horário, sendo funcionário público, cumprindo horário, atendendo filas enormes. Kardec desencarnou de tanto trabalhar. Foi avisado para ele que ele corria risco de morte, mas ele cumpriu com a tarefa dele. Jesus mandou uma pessoa à altura da responsabilidade que ele tinha, para nos trazer esses conhecimentos desse novo continente. E muitas vezes a gente só fica fechado na parte material e a gente precisa se abrir, que é o futuro nosso. Todos iremos para esse novo continente. Como? Sem conhecer? Quando a gente vai viajar, a gente arruma a bagagem de acordo com o país que a gente vai. Se faz frio lá, vamos levar casaco. Esqueci tal casaco, faz falta lá. E aí? O que eu posso levar para esse novo continente? Que daqui a pouco o mundo espiritual e as relações com o mundo material. Kardec investigava, foi a fundo para saber as relações do mundo espiritual e as relações com o mundo material. Então o espírito é a grande criatura divina, dotada de inteligência, valores, dom de progredir e iluminar-se. Então todos aqueles que já chegaram num patamar de evolução, se esforçaram. Não tem privilégios. Todos, através da dor e do sofrimento, eles conquistaram a paz pelo esforço, pela dedicação, sabendo que só o bem pode trazer o bem para si mesmo. Só plantando o bem. Então nada é de graça na vida. Tudo vem do nosso esforço. Então uma nova justiça divina através da reencarnação, condição de entender a dor, o porquê da dor, mostrando que a reencarnação traz a possibilidade de você entender melhor o porquê que você já viveu antes, já fez coisas no passado e muitas vezes a gente sofre as dores hoje pelas consequências do nosso passado. Então a família é um palco inacabado, reparando o passado e construindo o futuro. Então, sempre que a gente vem numa família, a gente está tendo a oportunidade. A gente não cai de paraquedas numa família. Sempre são pessoas que estão no nosso relacionamento antigo, tem ligações do passado. Então a gente está tendo a possibilidade de reparar os erros do nosso passado e construindo um futuro através das nossas boas atitudes dentro da nossa família, que é a primeira célula, a nossa primeira responsabilidade. Então, como que a gente está agindo dentro da nossa casa com os nossos familiares? É a nossa primeira responsabilidade, porque muitas vezes a gente está agindo junto ali pelas dificuldades e não pela amorosidade. E é preciso que a gente vença essas dificuldades, que existem muito dentro da própria família. Então a gente vem junto para reparar as dificuldades, construir um futuro novo, mais ditoso. Mas para isso é preciso trabalho, esforço.
Nada cai do céu. O livre-arbítrio, a capacidade da gente escolher, construir o nosso destino, selecionar e escolher. Então, está na nossa mão a gente construir o nosso destino. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Todos os dias a gente está tendo a oportunidade de plantar uma boa semente, que a gente irá colher amanhã. Então a gente precisa prestar atenção. Se no passado a gente não pôs sementes tão boas na terra e estamos muitas vezes colhendo coisas não muito boas, hoje a gente tem a oportunidade de estar pondo uma semente boa no chão. Então a gente precisa aproveitar o tempo daqui da melhor maneira possível, fazendo escolhas. Para que amanhã a gente venha colher bons resultados. Então, um pai que educa, permitindo errar e corrigir. Olha só, não é mais um pai que pune. Então é um pai que educa. Então quando a gente erra, a gente sofre as consequências. Esse direito Deus dá para a gente. Então, quando a gente erra e sofre as consequências, não é com a finalidade de punir, é com a finalidade de nos educarmos, para a gente saber discernir o que é bom e o que não é, sofrendo as consequências. Porque se a gente não sofrer as consequências, a gente continuará fazendo as coisas erradas que não trazem um bom futuro para a gente. Então é com essa intenção, é uma pedagogia de Deus para com a gente, porque Deus criou a gente para ser feliz. Como? Se esforçando para caminhar no caminho do bem, e não plantando muitas vezes o sofrimento e a dor para o nosso próximo. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos, como que a gente está agindo, principalmente dentro de casa, do nosso lar, já que muitas vezes as dificuldades são do passado e não do presente. Aproveitando a oportunidade que o Pai nos dá da melhor maneira possível. Então é um novo Deus, um Deus fluídico, um Deus que envolve, esse fluido que envolve tudo. Um oceano em que toda a sua criação está mergulhada dentro. Assim como os peixes estão mergulhados dentro do oceano. Essa é a visão de Deus que o Espiritismo traz. Então não mais aquela visão de um Deus punitivo, um homem igual a nós. Não, é um Deus fluídico. A gente não tem capacidade para ainda visualizar o que é Deus. Só Jesus, que é um espírito puro, ele chegou na condição de entender Deus, porque ele nos afirma, eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha e eu trabalho. Quando a gente estiver na condição de Jesus, de espírito puro, daí a gente vai ter a capacidade de entender Deus. Mas é um fluido, não mais um ser humano. Um fluido cósmico. Inteligência suprema, soberanamente justo e bom. Providente, provê tudo que a gente precisa. O ar que a gente está respirando, a água que a gente bebe, os alimentos, tudo é dele. E a gente às vezes fica correndo atrás achando que vai ser dono de alguma coisa. Do que a gente é dono? Nem do nosso corpo a gente é dono. A gente está usufruindo dos bens de Deus. Então a gente precisa usar com moderação e equilíbrio. Se a gente quer muito para a gente, vai fazer falta para o outro.
Então são essas noções que a gente precisa ir absorvendo e tentar passar para a prática, pelo entendimento, para que a gente tenha resultados positivos na vida da gente. Que na verdade a gente não é dono de nada. O apego excessivo é o maior entrave à nossa evolução. E muitas vezes, e a gente vê nas reuniões mediúnicas isso. Minha casa, está lá a pessoa, fui eu que construí, achando que, e aí, já passou para o outro lado, está lá, querendo tomar conta. Não, vida de espírito é para outra coisa. Tem atividades lá, de estudo, de crescimento, de evolução. Então é isso que a gente precisa estar atento, aos apegos aos bens materiais, até o nosso corpo, daqui a pouco a gente precisa largar. E aí? Se a gente tiver muita coisa com ele, vamos ter dificuldades. E os nossos entes queridos também são de Deus. Os nossos filhos, e se eles precisarem ir antes que a gente? Como é que vai ser? A gente precisa aceitar a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade. Não é assim que fala no Pai Nosso? E aí, quando Ele faz? A gente aceita? É fácil a gente aceitar? E a gente precisa estar preparado, se preparando, tendo esse entendimento que nada nos pertence. Providente, previdente, prevê tudo. Assim como ele preveu, mandando o Consolador na hora certa, na hora que a transição planetária iria necessitar desse esclarecimento todo, para que a gente tivesse um rumo a ser seguido. Onisciente, 100% presente, ele está 100% presente, está dentro, está fora, ele sabe tudo o que acontece, mas a gente não tem essa fé, a gente não acredita nessa capacidade dele estar agindo nos mínimos detalhes da vida da gente. Muitas vezes a gente faz oração para ele, para a gente querer as nossas coisas que a gente quer, mas nem sempre a gente sabe escolher com discernimento o que é bom para a gente. Mas ele sabe pôr na vida da gente o que é necessário para a gente. Duro é a gente aceitar, porque muitas vezes ele nos põe em dificuldades para serem vencidas, estudadas, aprendidas. Então a gente não sabe escolher com discernimento ainda o que é bom para a gente. Um passo gigantesco na religiosidade humana. Essa transformação de um céu e inferno e para esse novo horizonte que o Espiritismo nos abre. A diferença de um pai carrancudo para um Deus amoroso e bom e justo, 100% presente na vida de todos nós, nos acolhendo nas horas difíceis, porque nas horas difíceis você sente Ele presente no teu lado. Basta que a gente se abra e peça a força dele, para que ele esteja ali. Isso é solidariedade, fraternidade que é dele, mas a gente precisa deixar que essas coisas passem pela gente, para que a gente possa refletir o seu amor, o amor dele para o nosso próximo. Isso nos trará imensos benefícios, em vez de estar só correndo no apego às coisas materiais. Quando a gente se dedica mais ao nosso semelhante, dá mais abertura para ver do lado a dor alheia, o que ele está precisando, deixar que as dores
comovam o nosso coração, vibrem o nosso ser, para que a sua compaixão entre dentro da gente. Porque quando a gente é tocado pela dor do outro, essa compaixão, a gente é movido por essa compaixão. A compaixão não é nossa, é do Pai. Mas ela pode entrar dentro da gente e traz imensos benefícios para a gente. Os espíritos exercem influência sobre o mundo moral e mesmo no mundo material. Na matéria, multidão de fenômenos mal explicados, que ninguém entendia. Uma explicação racional, o Kardec veio trazer, sem misticismo, sem indumentária, sem roupa, nenhum metal, nenhuma palavra mágica. Qualquer um pode ter essa relação com os espíritos, porque a relação se dá através do pensamento. Então qualquer um tem essa relação com os espíritos. Não tá na mão só de alguns. Então qualquer um pode ter essa relação pela sintonia de pensamento. E toda hora a gente está sintonizando com espíritos. Serão bons se a gente estiver com bons pensamentos na cabeça. Serão não tão bons se não forem pensamentos bons. Partiu para o lado dos vícios, e aí? Que espíritos a gente atrairá? Kardec investiga uma mesa que gira, responde perguntas. Ele queria saber. Pergunta para a mesa: o que é você, mesa? A mesa fala: eu não sou mesa, eu sou um espírito. Eu me utilizo da mesa como você se utiliza de um lápis. Eu sou espírito como vocês. Ah, então é igual a gente? Então vocês já tiveram aqui? Já tivemos aí. E daqui a pouco vocês que estão aí vão estar aqui. Isso que a mesa falava. E aí? Primeira vez que está conversando com os espíritos, não tão daqui a pouco, né? Por a tia Ana Raquel, daqui uns 40 anos, no mínimo. Então é assim. Vou esperar um pouco. Ninguém quer ir para o outro lado. É a única certeza que a gente tem, mas ninguém quer saber de dar mais um tempo aí, né? Você vê como é que a gente é, porque lá é a verdadeira vida. A gente veio de lá e vai voltar para lá. E a gente não quer saber como funciona lá. A gente precisa se abrir. Para quê? Para chegar lá da melhor maneira possível. Com mais facilidade nesse trânsito, que é o que vai acontecer. Agora, se a gente está fechado, como é que vai ser? Se a gente não procura conhecer, se a gente vai para os Estados Unidos e não aprende a falar inglês, você desce lá e aí? Vai passar apertado. Não sabe pedir uma comida, não sabe nada. E aí? A gente precisa procurar dar abertura para esse lado. Daí, teatro, né? Foi num teatro, levou um médium junto para ver como Kardec investigava as coisas. Ele levou um médium junto num teatro para investigar a influência do espírito na matéria. E daí estava acontecendo lá o teatro, lá no palco, lá acontecendo as coisas. E o médium falou para ele: tem um espírito aqui, Kardec, que pode estar falando que pode te ajudar. E daí ele falou: como? Ah, tá vendo aquelas duas senhoras lá no alto que estão assistindo no camarote lá, o espetáculo, lá na camarote todo
duas senhoras lá prestando atenção, o espírito falou, eu vou tirar essas duas senhoras do teatro. E o médium falou, ele está indo lá, está subindo lá, e daí o espírito, está na revista espírita, isso daí. O espírito chega do lado de uma senhora, chega no ouvido dela, cochicha alguma coisa, a senhora que estava prestando atenção para de olhar para o espetáculo, fala alguma coisa no ouvido da outra, as duas levantam e vão embora. E agora, o que está fazendo o espírito lá? Está dando um tchauzinho para o senhor aí. Então você vê a influência da espiritualidade, está lá no livro dos Espíritos. Qual a influência da espiritualidade sobre vós? Muito maior do que vocês podem imaginar. Está lá. Então a gente precisa amai-vos e instruí-vos, ter conhecimento, se aprofundar, porque uma hora a coisa chacoalha, hein? Se a gente não tiver bem firme, ó, não é fácil a coisa não, hein? E a pancada vem para todo mundo. E é necessária, porque às vezes é só na pancada para a gente acordar. Por que todo mundo passou nessa portinha aí? Foi porque estava bem? E aí? Ou foram as dificuldades que trouxeram a gente aqui dentro? Então veja os benefícios que a dor traz, como ela é necessária, porque Deus permite para isso, para que a gente acorde para a realidade. Senão a gente só fica na parte material. Pouca coisa satisfaz a gente aí. Um churrasquinho, mais umas coisinhas, mais outras coisinhas e assim vai. E aí, vamos passar a vida assim? Só com isso? Ou vamos acordar mais para a realidade da vida? Que Jesus veio nos ensinar. Depois do terceiro dia, ele aparece e nos mostra, avisando que o reino dele não era daqui. Ele trouxe essa certeza para a gente. E é o que o Espiritismo mostra, mostrando esse campo tão grande para a gente. Então ele não formulou teorias, ele investigou como um cientista. Investiga os fenômenos da química, da física, como um cientista. Ele não sentou numa cadeira e formulou questões. Ele formulou perguntas. Ele teve a capacidade, 1019 perguntas, o livro dos Espíritos, a capacidade de fazer perguntas muito lúcidas para que os espíritos respondessem. Então a reencarnação não é nova, que faz parte do Espiritismo. Pitágoras, ensino dos espíritos. Então eu fui falar de Pitágoras, ver quando que ele nasceu, pelo menos, né? Matemático da Grécia, 500 anos antes de Cristo. 500 anos ele já falava. A Índia fala de reencarnação 4, 5 mil anos atrás. E Pitágoras falava que a gente vem para a vida para a gente se purificar. A vida é para essa finalidade. 500 anos antes de Jesus. Olha só. Então essas coisas não são do Espiritismo. Não são novidades do Espiritismo. Então o Kardec é o ápice da organização. Ele veio à altura de uma pessoa capacitada para organizar. E o ensino é dos Espíritos, que são as 5 obras básicas. Não é do palestrante, do movimento espírita. É dos Espíritos. Os Espíritos responderam, que não estão na matéria. Porque quando se está na matéria, o orgulho fala mais alto. Então, daí complica tudo. Um quer ser melhor que o outro e não funciona. Por isso que é dos Espíritos. A espiritualidade tem uma visão muito superior
do que acontece no geral. É por isso que é dos espíritos. Essa capacidade muito mais ampla, sem orgulho, que tanto nos prejudica. Os conhecimentos são da humanidade. Todos serão médiuns. Então, todos serão médiuns. Todos estão convocados a serem médiuns. Quando? Quando chegar do outro lado, vai ver espírito, vai falar com o espírito, vai tocar no espírito. Então, a gente vai, fala que é privilégio só do Jô lá que vê espírito, não é só dele não. Do João aqui, ó, vai ser de todo mundo. Então, como é que a gente não pode dar abertura para a mediunidade, saber como é que funciona? Não é melhor você já começar a exercitar? Porque se você fizer as coisas certas aqui, você vai ser recebido lá por espíritos bons. E se você não fizer, não vai ser a recepção assim, não vai ser tão calorosa. Foi isso que minha mãe falou aí faz uns 3 dói atrás aí. Porque para a gente aproveitar o tempo aqui da melhor maneira possível. Para a gente fazer o bem. Para que para que a gente chegue lá e a gente esteja bem. Aqui o estudo do sábado mostra muito bem o André Luiz, a situação difícil, um médico que chegou lá do outro lado e passou 8 anos com gente ali do lado dele querendo ajudar ele e ele não via, porque é uma questão vibracional, não consegue perceber a ajuda. Então a gente precisa, mexer o doce, para que a gente tenha o privilégio de chegar do outro lado de uma maneira mais equilibrada, mais aberta, para que a gente possa ser auxiliado. Porque difícil essa transição é. Não é fácil largar as coisas daqui e ir para um mundo novo. Novo não, porque a gente veio de lá. Mas a gente se apega nas coisas daqui de uma maneira excessiva. E a última vez que pediram para a gente ir lá na casa de uma pessoa que já estava mais, a pessoa falando dos que já estava vendo. Não precisa nem chegar a morrer, viu? É só, já começa a conversar, a chamar, é assim. E a lista está pronta aí de quem que vai ser os primeiros. Já está com a lista pronta. Está na mão de Deus, né? Eu não tenho, mas Deus sabe quem são os primeiros a serem os médiuns, né? Mas a gente precisa, é verdade, a gente precisa se abrir para esse lado. É a pura realidade da vida. Então, o Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Olha que coisa bonita. Então, tudo que a gente não entendia do passado, o Espiritismo explica de uma maneira clara, para que a gente entenda, porque esses fenômenos sempre aconteceram na humanidade. A maior contribuição para o ser humano é das consolações. O Espiritismo é o Evangelho redivivo, reflete para o mundo o sol da imortalidade que é o Evangelho. Então são palavras de vida eterna que Jesus trouxe para a gente e que estão aí. E que a gente precisa se apegar a elas. Enquanto a humanidade está numa situação aí tão difícil, está num abismo, com os valores aí tão deturpados, sem rumo. E aí? Jesus é o rumo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Tá aí. Basta que a gente se abra e procure esse caminho.
e na área das consolações, né? É o que o Espiritismo mais consola a gente. É na hora que a dor é profunda, a hora que a dor dói. Daí está lá, causas atuais das aflições. Muitas vezes a gente que provoca através do cigarro, bebida e outros vícios. Isso são atuais. Você fez alguma coisa, mas e quando você não fez? Uma pessoa boa nunca teve vício e acontece. As doenças, as tragédias. E aí? Por quê? Está lá. Causas anteriores das aflições. E mostra a doença como um benefício para o espírito, que ela expurga as impurezas que está no espírito dela, que o nosso espírito é um computador perfeito, são desequilíbrios que adquirimos no passado, e as impurezas saem através das doenças, mesmo que a doença leve a pessoa ao desencarne, mas a vida continua, a vida é eterna. Então, o espírito sai depurado, mesmo que ele venha a falecer. É aí que a gente encontra a força para suportar. E ninguém sabe ainda o que cada um irá passar na vida. Então a gente precisa estar se preparando, tendo esses conhecimentos, para que na hora do aperto a gente não se revolte, achar que o Pai é injusto, que por que é isso comigo? Nas mortes prematuras, está lá outra lição linda no Evangelho. Perdas de pessoas amadas. Eu senti na pele quando meu irmão foi, com 16 anos de idade. Eu vi a força da minha mãe. Por quê? Porque ela entendeu, ela viu a certeza da continuidade da alma. Ela teve essa certeza. Falando mesmo que não caia uma folha de uma árvore. Mesmo que Deus consente, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Pode não estar no Evangelho, mas é a visão de perda. Emmanuel usa vários exemplos da natureza. Então isso eu senti. É o exemplo que o Espiritismo, o benefício que ele trouxe. Na minha casa, eu tinha 14 anos. Ela toda arrebentada me chama no hospital e fala isso para mim. Da onde ela tirou essa força? Então a gente não sabe o que pode acontecer. Meu filho vive viajando, e aí? Todo mundo está sujeito. Aí os mais novos. É fácil? Não é, mas está lá, pega lá mortes prematuras, perdas de entes queridos. O que você está vendo? Só as coisas daqui da Terra? Veja o futuro do outro lado, que é muito melhor. Então é esses os benefícios que o Espiritismo trouxe para a minha vida, e eu espero que traga para todos nós. Porque a gente é duro caminhar sem Pai, sem Deus, sem fé. E Jesus passa a ser o nosso irmão mais velho, que conhece o caminho e está do nosso lado, fazendo de tudo, se preocupando com cada um de nós, porque Ele nos conhece na nossa intimidade, a cada um, e Ele está do nosso lado. Se abram para Ele, peça ajuda para Ele, nos momentos difíceis, para que Ele possa auxiliar a gente. Mas é preciso que a gente reconheça a necessidade. Eu reconheço a necessidade que eu não dou conta da minha vida sozinho. Todos os benefícios que eu trouxe de união dentro da minha família, eu consegui aqui, vencendo as minhas más tendências, que são imensas. Porque se eu não estiver aqui dentro, eu sei das minhas tendências e da facilidade para a gente escorregar nas coisas que o mundo oferece.
é o bem-estar, a paz, o equilíbrio que eu desejo a todos nós. Em Jesus. Boa noite a todos.